própria internet, pesquisar por resultados de Ho Oponopono, tem muito depoimento de muita cura, de muita Hum, expansão, muitos milagres, né? Porque o Ho é. Oponopono faz milagres na vida das Milagres entre pessoas. aspas, né? Porque a gente vai. Eu também sempre falo milagres porque realmente parece um milagre, mas tem uma explicação por trás disso, né? Tem uma frequência vibracional que a gente consegue entender o porquê que ele funciona. E hoje na Aham. live a gente vai explicar isso. Muito bem, a Carla da Rosa está aqui conosco. Boa noite, seja muito Boa bem-vinda. noite, Carla, bem-vinda. A Simone também está aqui. Simone Ruiz, Cairo, está aqui conosco também. Seja muito bem-vinda. Boa Sebastião, noite, seja bem-vinda. Sebastião Martins também está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Sebastião. A Fátima Marcante também está aqui conosco. A Rochelle Godinho também está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Ela disse que ela estava na espera desde a live anterior. Ai, que show! Que Sejam bacana! bem-vindos, Ah, esse tema pessoal. eu adoro falar disso. Aham. É Até bom. comentar com o pessoal, né, Ana, que nós duas estávamos muito ansiosas para fazer, porque a gente sabe o quanto a gente tem paixão por essa técnica, né? Aham. E a gente sabe que vai ser muito especial hoje. Transformador, né? Uhum. Porque o Ho Oponopono é uma técnica que funciona, é uma técnica fácil, é uma técnica extremamente simples, mas o resultado é tão rápido, tão assertivo, que eu não sei, eu tenho a impressão assim que às vezes eu fico pensando, nossa, eu queria explicar o Ho Oponopono para todo mundo, porque é tão fácil fazer e dá É. realmente resultado. Então, que Uhum. bacana, né, que a gente está tendo essa oportunidade de falar disso. Aham. Eu tô adorando também. Até Aham. vamos, eu vou agradecer a Flávia, né, que foi ela A Flávia que que começou, pediu. Ela fale sobre o Ponopono. E assim, gratidão, Flávia, por dar essa ideia maravilhosa, porque eu e a Ana, a gente se realizou, né, tipo assim, por entregou poder um doce falar. para criança, mais ou menos Aham, assim. é isso aí. Muito A bom. Cecília está aqui conosco Oi, também. A Cecília, Cecília. sabe que a Cecília, a gente está na semana da reflexologia, está lotado aqui. Ela está fazendo o maior sucesso com as reflexologias dela aqui no espaço. A Cecília é uma pessoa muito especial, né, Cecília? Que Deus te ilumine muito, o teu trabalho é fantástico e só tende a crescer muito mais, né? Que Aham. Deus E abençoe muito. a Cecília, eu estou convocando ela, quero mais uma live com ela agora para julho. Isso aí, vai bombar. A Bianca Neres também está aqui conosco, querida. Boa Ela disse que está aguardando noite. cada palavra. Ai, querida. Elisiane Pereira está aqui conosco, boa noite, seja muito Boa bem-vinda. noite. Dino Menegatti também está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Boa Muito noite, bem, Dina, tudo bom? muito bem, vamos começar, né, Michele? Vamos lá. E daí? O que você tem para nos passar hoje? Olha, vamos até para o pessoal se inteirar, para quem não conhece, né, Ótimo, essa ótimo. técnica do Vamos Ho começar do Oponopono. começo. É, né? Vamos dar explicar um pouquinho de como é que surgiu, da onde é que veio essa técnica, né? Ahn, o Ho Oponopono, ele veio do Havaí, de uma na realidade, foi uma técnica que eles usavam nas tribos lá há muitos anos atrás, que era para harmonizar a família, sabe? Quando havia alguns problemas familiares e tal, eles se reuniam e aí cada um colocava o seu problema, né? E então eles pediam perdão, faziam a técnica, pediam perdão perante as outras pessoas que estavam, né? Como se fizesse uma roda, né? Uhum. Conversassem, eles faziam a técnica pedindo perdão e para se harmonizarem. E nisso, o nome dela é complicado, É é bem difícil, né? Norma Uhum. Simeona, tá? É o nome da pessoa que fez com que expandisse mais ainda, né, o Ho Oponopono.
ela era meio chamada de bruxa, né, na época, enfim, ela fazia curas, até que um doutor, um psiquiatra, o doutor Len, eu não vou dizer o nome inteiro dele, porque o dele é mais complicado ainda, eu nem sei, mas enfim, chamavam ele por doutor Len. Ele estava com a filha doente e ele descobriu a técnica e foi até ela e a filha se curou com a técnica do Ho oponopono. E ele ficou tão encantado com tudo isso que ele largou o trabalho dele e começou a estudar intensivamente o Ho oponopono, né? E ficou ao lado da Morná por em torno de uma década, mais ou menos, só estudando, estudando e se aperfeiçoando na técnica. E passado um tempo, lá no Havaí mesmo existia um hospital psiquiátrico, tá? Onde tinham era um hospital de detentos, né? Onde esses detentos tinham cometido os maiores crimes, os mais infames possíveis, né? Eram pessoas e convidaram ele para trabalhar lá. Antes dele ir fazer o trabalho dele lá, diz que esse hospital, ele, tipo assim, os detentos avançavam nos funcionários, eles sentiam muito medo, os funcionários, de trabalhar lá, a energia era muito pesada, planta nenhuma durava, tinha problema hidráulico, era assim, era bem pesado o clima lá. E aí convidaram ele para trabalhar lá, e ele disse que ia, mas que ia ter uma condição, ele não ia ter contato com esses detentos, que ele ia ficar, que ele queria só as fichas deles, e assim foi, aceitaram, e ele passava o dia todo trancado na sala dele só com as fichas dos detentos. E conforme o tempo foi passando, a energia começou a mudar do lugar, os detentos começaram a se regenerar, né? Tinha muitos detentos que, para ser transferido de um lugar para outro, tinham que ser algemados, e isso passou a não acontecer mais, não precisava mais eles terem que eles começaram a ter um contato diferente, enfim, começou a melhorar tudo. E aí, uma certa pessoa chegou para o doutor e disse: Mas o que está acontecendo? Porque você fica trancado o dia inteiro na tua sala e está mudando desse jeito a energia do hospital, né? E aí ele falou que estava fazendo a técnica do Ho oponopono. Ele pegava a ficha do detento, via os delitos que aquela pessoa tinha feito e reconhecia nele esses delitos. E ele fazia a técnica de Ho oponopono para curar nele essas atrocidades, e ao mesmo tempo ele estava repercutindo para o próprio detento, e assim ele começou a fazer a regeneração desses presos, né, que estavam lá, e acabou que 3 anos depois ele saiu do hospital, ele deixou de trabalhar lá, e mais um tempo depois o hospital foi fechado. Uhum. E vocês sabem por que que foi fechado o hospital? Porque não tinha mais detento lá, não tinha mais paciente para ficar lá, porque todos estavam curados, Uhum. né? Viu que bacana isso? Eu chego a me emocionar porque, enfim, é uma técnica tão simples, né? E faz um efeito tão grande, né? E a partir de então, o que que aconteceu? Começou a ficar conhecido mundialmente o Ho Uhum. oponopono, e as pessoas, enfim, né? Tem relatos, muitos relatos de cura aí que as pessoas obtêm com a prática do Ho oponopono. Uhum. E a partir dessa história, né, que a Michelle contou do Dr. Len, começou a ser disseminado no mundo, porque o Joe Vitale, que é um autor muito famoso, ele é um dos profissionais que aparece no Segredo. O Segredo é um documentário com vários profissionais, e o Joe Vitale é um daqueles profissionais. E o Joe Vitale, ele ouviu falar da história desse médico psiquiatra. E daí ele quis entender mais, quis ir atrás. Só que num primeiro momento ele achou que era muita ilusão, muita fantasia. Como assim que vai curar uma pessoa somente com uma técnica, nem tendo contato com a pessoa, nem olhando para a pessoa? Então ele foi atrás
com dúvida, duvidando que realmente a técnica funcionava. Só que quando ele foi realmente investigar, ele viu que funciona, tanto que ele escreveu um livro, O Limite Zero. No Limite Zero, toda essa história que a Michelle relatou, está escrito lá, esse início, como que voltou, né? Porque é uma técnica extremamente antiga, mas agora a gente está tendo acesso novamente a ela, porque antes era ali no Havaí, né? Então era uma técnica mais local, e agora se disseminou para o mundo inteiro. E o Joe Vitale foi o responsável por isso. Então, ele escreveu esse livro, Limite Zero, que ele conta toda essa história, conta como usar o Ho Oponopono, e depois disso ele escreveu mais um livro, o Marco Zero, que é a continuação desse primeiro livro. Então, vale muito a pena para quem tiver interesse em se aprofundar mais um pouquinho, entender essa técnica, como que funciona, vale muito a pena pesquisar sobre isso. Michele, temos muitas pessoas aqui comentando. Uau, Vou que ver bom! quem está aqui conosco. A Kelly Biazuz está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Kelly. Bem-vinda, Kelly. A Luísa Drem também está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. A Bem-vinda. Gina Xavier também. Boa Oi, noite. Dina. Tudo bem? Eliane Matias também está aqui Oi, conosco. Eliane. Seja Felipe bem-vinda. O Felipe de Camargo escreveu o seguinte: que bacana, ótima escolha do tema. Conheci o Ho Oponopono através de uma das lives de vocês. Olha que legal. Ai, que show! Comecei a praticar e hoje virou parte da minha rotina. Olha que escolha linda, Uau! Como que pode melhorar bacana. mais ainda, né? Viu só? Como você A diz, Ana, plantando a sementinha, né? planta da sementinha, né? Coisa Exatamente. boa! A Que Vanessa legal. Bragalha está aqui conosco. Seja Boa muito noite, bem-vinda. Vanessa. Eu e a Michelle estávamos comentando agora há pouco sobre o sucesso da live que eu fiz com a Vanessa. A Vanessa fez Uhum. um trabalho lindo aqui na semana passada com a live que a gente fez. Também gerou uma repercussão muito grande, porque a gente falou sobre intuição, né? Como desenvolver, como aflorar. Foi muito bacana. E eu também já convoquei ela para fazer mais uma mês que vem. É, pessoal, e quem não assistiu a live, assistam que foi ótima. Uhum. Bem lembrado, todas as lives que nós estamos fazendo aqui, elas ficam gravadas. Então, se você perdeu ou quer rever, tá? Em todas as plataformas do espaço a gente está disponibilizando. Tem aqui na página do Facebook, tá todas aqui. Tem lá no Instagram também, lá no IGTV, @Ana Maciel Terapeuta, e tem também lá no YouTube, @Ana Maciel. Também tá todas as lives gravadinhas lá. A Daiane Sandi também está aqui conosco. Boa noite, seja Boa muito noite. bem-vinda. Muito bem. A gente fala que o Ho Oponopono é mágica, mas na verdade existe uma explicação por trás disso. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente emite uma onda. Você pensa, está emitindo uma onda. E esses pensamentos, esses sentimentos, eles vão se conectar com pessoas, situações, lugares, empregos, tudo na mesma frequência. Não existe como uma pessoa, por exemplo, que só briga com todo mundo, reclama o tempo inteiro, não tem como ela se conectar, por exemplo, com uma energia do amor, com uma energia da gratidão, porque ela não está nessa frequência. Ela precisa mudar a frequência para que ela consiga se conectar com pessoas e situações diferentes. E eu brinco sempre que o Ho Oponopono é mágico porque ele te tira ali daquela frequência baixa, uma frequência, por exemplo, de medo, de raiva, de vergonha. Ela te tira dessa frequência e te joga lá em cima. Por exemplo, assim, ó, só para a gente conseguir entender, para a gente conseguir mensurar. Quando a gente está vibrando lá na culpa, vergonha, que são os sentimentos que têm a vibração mais baixa, a gente vibra mais ou menos de 20 a 30 Hz. É muito baixo isso. E quando a gente vira a chave, quando a gente começa a vibrar no amor, na gratidão, o amor vibra 528 Hz. Perceba a diferença de 20 Uhum. da chuva para 528 do amor. E a gratidão vibra 700. Então, é muita diferença. É um salto quântico na tua energia quando você consegue fazer isso. Eu costumo fazer uma analogia, Michele. Eu comparo, por exemplo, um prédio, tá?
Você tem lá um prédio, sei lá, de 100 andares. Quando você está vibrando baixo, imagine que você está lá no térreo. Lá no térreo, você tem uma visão limitada. Você só consegue ver aonde a tua visão alcança. É curto, por quê? Porque você está ali embaixo. Então, quando você está vibrando na culpa, é isso que acontece. Você tem a visão curta. Você só enxerga mais motivos para você ter culpa, mais motivos para você ter vergonha, porque é a Para tua se julgar, né? para se julgar, para se condenar, e você atrai pessoas que fazem isso. Você atrai pessoas que parece que colocam o dedo lá na tua ferida para você se sentir mais culpado ainda. E quando você muda a frequência, imagine que você vai lá para o topo do prédio. A tua visão vai ser outra. Você vai ver muito diferente. A tua visão vai ser de longo alcance. E é assim com a vida também. Quando a gente muda a frequência, o nosso olhar é outro. E o Ho'oponopono faz exatamente isso. Ele te tira lá do térreo e te joga lá no topo do prédio, para você Exato. conseguir perceber coisas. E para você que tá aí nos ouvindo, que ainda não sabe o que é o Ponopono, é apenas as frases. Quatro frases, ó. Basta você repetir as frases mentalmente. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Anota essas frases e crie estratégias para você não esquecer delas. Coloque no espelho do banheiro, no teu guarda-roupa, no celular, no note que você trabalha. Crie bilhetinhos para você não esquecer. Repita essas frases sempre, o tempo inteiro. Quanto mais você repetir, mais você vai elevar a tua frequência. Cada vez que você estiver desanimado, por exemplo, mentalize o Ho'oponopono. Você vai ver que as coisas aqui dentro vão acomodando, porque é isso que o Ho'oponopono promove. Isso, Michele? Isso mesmo, até complementando ali o que tu falou do prédio, bem bacana o exemplo, né? Até para o pessoal entender melhor. Ah, quando você salta lá para cima, né? Uhum. É como se e é bem à vista que você consegue olhar de cima a situação, você consegue, é como nós, a gente está às vezes num emaranhado, numa situação aonde você está tão preso naquilo que você não consegue nem resolver o que você vai fazer. E dali a pouco você começa a praticar, enfim, técnicas, o Ho Oponopono mesmo, e você consegue sair da situação e olhar de fora com uma outra Uhum. visão, sem aquele sentimento tão forte, você consegue olhar com a razão e consegue resolver tudo. A mesmo do exemplo do prédio, você tá lá embaixo, você tá no emaranhado, né? E a hora que você vai lá para cima, você consegue olhar de fora, consegue olhar por cima tudo que está acontecendo e conseguir juntar as peças do quebra-cabeça para resolver tudo. É Isso aí. bem, foi muito legal esse teu exemplo aí. Uhum. Bem show. Fica mais fácil, né, para a gente conseguir É, entender, né, o que realmente funciona. E o Ho Oponopono aqui, para você que não pratica ainda, que não sabe como fazer, primeiro, não existe jeito certo, tá? A gente tem mania de se colocar na caixinha. Ah, mas então eu tenho que fazer o Ho Oponopono com a japamala. É uma das formas. Japamala, para quem não conhece, é aquele terço budista que tem 109 contas. Tem alguns japamalas. 108, Ana. Opa, 108, fecha 9. 108 contas. Tem alguns menores, mas sempre é múltiplo, sempre fecha as 108. E Uhum. tem algumas linhas que ensinam você fazer o Ho Oponopono com a japamala para quê? Para você ficar concentrado. É a mesma ideia do terço católico. Para que você usa o terço? Para você não precisar ficar contando, para você ficar ali presente. Daí, cada vez que você repete, você muda uma bolinha. A mesma ideia, para você manter a concentração, para você se manter naquele foco. Mas não é a única forma de fazer. Você não precisa fazer o Ho Oponopono sempre às 108 vezes. Você pode ir repetindo ao longo do teu dia, até porque no teu dia a dia você não vai estar carregando uma japamala, pelo menos não na maioria das vezes. Então tem que sair da caixinha. Não pode querer criar regras. Ah, eu tenho que fazer assim, assim. Não, faz do teu jeito. Outra coisa importante da gente entender.
São 4 frases, sim, mas elas não têm uma ordem. Eu sempre inverto as ordens. Volta e meia eu estou falando diferente. E tá tudo certo. Porque o que Uhum. vale não é É a a intenção. ordem das frases, é a frequência, é a intenção que você coloca ali. Então, esse é mais um ponto. E outra coisa que talvez você pode estar com dúvida, em que situações que eu posso fazer o Ponopono? Todas. É, Se eu ia você está dizer para feliz, tudo. se você está feliz, você está muito feliz, faça o Ponopono para você continuar nessa frequência. Se você está com problema, faça o Ponopono para você limpar em você aquilo que está desencadeando aquele problema. Porque o Ponopono é um trabalho de autocura, é de autorresponsabilidade. É você trabalhar em você o que o externo está te gerando. Que era exatamente isso que a gente estava conversando antes, né, Michele? Aham. Exatamente. Até, Ana, complementando ali o que tu falou de quantidade, de fazer, enfim, pessoal, vocês têm que fazer conforme for leve para vocês. Ótimo. Às vezes você inventa de, não, eu vou fazer com a japamala, enfim, eu vou fazer 108 vezes, ou eu vou fazer uma quantidade, daqui a pouco começa a se tornar cansativo, se torna pesado, e aí não vai fazer efeito, tá? Não. Então, assim, ó, se você, às vezes você pode fazer a pronúncia de uma única vez só, e você colocando intenção naquela única vez, ela vai surtir muito efeito. Ela já vai estar funcionando. Então, assim, às vezes tu diz, mas eu vou ter que fazer 108 vezes, eu vou ter que fazer, sei lá, 40 vezes. Aí você, às vezes, se desanima e diz, mas eu tô sem tempo agora, não dá. Então, assim, ó, faça uma única vez, que já vai estar valendo. Então, Uhum. não precisa você ficar. Às vezes, chega um ponto que você começa a fazer que às vezes você nem está mais colocando o propósito que tu quer, já está no automático, né? Uhum. E aí, qual é a finalidade? Só perder tempo, né? Vamos dizer assim. Então, assim, ó, Uhum. se você sentir no coração que para você é leve fazer 108 vezes, faça. Se você sentir que é leve fazer uma, 5, 10 vezes, faça que vai funcionar igual, Uhum. né, Ana? Uhum, exatamente. Esse conceito da leveza, eu acredito, Michele, que é algo que a gente precisa bater muito na tecla, porque às vezes as pessoas procuram algo difícil. Para eu me curar tem que ser Uhum. difícil, eu tenho que sofrer, até porque Crença, Ana, crença. existe uma crença coletiva, né? Que para mim É, ser bom eu tenho que sofrer, para mim conseguir ter sucesso na vida eu tenho que trabalhar duro, tenho que ter o sofrimento. Não, isso é mito, isso é crença, pode ser leve. Então, faça o Ponopono de uma forma leve, daquela forma que fique confortável para você, que fique uhum, agradável, que fique bom, porque tudo aquilo que você faz por obrigação não vai ter o resultado que você procura, porque está pesado. Então, acomoda no teu coração como que fica leve e faça de acordo como a tua intuição fala. Isso é exatamente. importante. Seguir sempre a intuição. Isso aí. Deixa eu ver, tem mais alguns comentários aqui, Michele, deixa eu ler Então para vamos você. lá. A Ledice Duos, que está aqui, escreveu para nós, boa noite. Quero saber mais sobre o Ponopono, aprendendo sempre. Que bacana, seja muito bem-vinda. Eu espero que a gente consiga Aham. contribuir com ela, né, Michele? É, o tempo é pouco, né? Não é muito tempo, mas já vai dar para a gente passar um pouquinho do básico, pelo menos, né? Para o pessoal poder entender como é que funciona, como é que se faz, quais são as palavras mágicas, né? E os Da, mitos, né? Os mitos que às vezes a essas gente cria. crenças que a gente cria em volta, né? Que é só crença mesmo, é só limitação. Uhum. Faça como você sentir no teu coração que tá, que vai ser Isso aí. bom, que vai ser leve, que vai funcionar, talvez mais ainda do que você seguir uma regra. Porque Isso não aí. existe regra, né? Não existe regra A para regra nada. não tem regra. É a gente que cria isso. Então, Aham.
Muito bem. A Gina escreveu aqui: eu tenho aprendido muito com as lives, estou me sentindo muito bem. Obrigada a todas vocês. Olha que legal, graças aos Ai, parceiros aqui do querida. espaço, né, que sempre estão contribuindo bastante conosco. Graças a você também, Ana, Todos que teve nós. essa ideia maravilhosa de fazer essas lives, né? Para trazer Aham. mais conhecimento para as pessoas e inclusive para nós, né? Porque, que nem eu te falei antes da live, a gente aprende mais do que acho que o próprio pessoal que está assistindo, né? Na verdade, não existe ninguém que aprende mais com essas lives do que eu, porque eu estou presente em todas elas, É então é uma verdade. troca. Então é uma troca, porque eu acredito assim, ninguém sabe tudo, não adianta, e a gente está sempre aprendendo. Então a gente Exato. precisa ter também esse olhar de aprendiz. E aqui a ideia das lives é essa troca. Eu contribuo com um pouquinho, a Michelle com um pouquinho, e cada pessoa que passa aqui dá a sua Uhum. contribuição. E uma linda contribuição, né, Michele? É, que bom, né? Que bom. A Rosana Rigon está aqui conosco também. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Rosana. Aproveite o conteúdo, espero que faça que chegue até vocês de uma forma fácil, leve, espontânea, né? E que vocês consigam aderir à vida de vocês essa, vamos dizer, uma filosofia, não sei nem se chega a ser, mas que é maravilhosa, né? Isso aí. A Elaine Cristina escreveu aqui: amo, estou fazendo para curar minhas memórias e está sendo incrível. Faço também quando tem algum pensamento negativo e já reverto a situação. Simplesmente maravilhoso. Olha aí, mais um depoimento de alguém que Aham, usa o Ho'oponopono, né, e tem resultado. Vamos trazer mais clareza como que funciona o Ho Oponopono. isso, vamos. A nossa mente, ela é extremamente complexa e a gente que trabalha Sim. com reprogramação mental, né, Michele, a gente consegue entender o quanto que a mente, ela acaba muitas vezes nos sabotando. Por que isso? Porque o nosso consciente, a parte pensante, aqui o neocórtex, que fica aqui na frente, aqui atrás da testa, essa parte pensante, ela é muito limitada. Estima-se que é de 5, no máximo 10%. Então, perceba que de 5 a 10% é teu consciente, é aquilo que você lembra, é aquilo que você pensa, são as conexões que você consegue fazer. Mas existe lá o inconsciente gigantesco que traz todas as tuas memórias, todos os traumas que você já viveu, todas as brigas, tudo tá lá. E o que o Ponopono faz? Vai limpando essas memórias inconscientes. Então, quando a gente fala que o Ho Oponopono, ele limpa a memória, é por causa disso. É porque ele vai limpando todas as energias presas que existem lá no nosso inconsciente. Então, ele vai trabalhando tudo isso. E quando você faz o Ho Oponopono, é um fato que você se sente mais leve, você se sente melhor, a tua vida começa a se transformar, justamente por causa daquela analogia do prédio. Você saiu lá do térreo e você começou a subir os andares. Então, a tua Uhum. visão começa a ser outra. Então, fazer o Ho'oponopono pode ter certeza que é transformação de vida. Eu conheço muita gente, eu também tenho muitos depoimentos de pessoas que mudaram a sua vida só com o Ho'oponopono. Então, basta fazer. É fácil, é simples, é só essas frases. Memoriza elas e repita o tempo inteiro. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Assim como a Uhum. Michelle falou, leveza. Não pode ser obrigação, mas se comprometa com você, com a tua cura, com a tua melhora. Isso, Michele? Isso aí, Ana, perfeito. E, e assim, até agora, enquanto a Ana falava, existe no Ho Oponopono, além dessas quatro frasezinhas maravilhosas, né? Existe a oração original do Ho Oponopono, que se vocês procurarem na internet, ela é uma oração bem completa. Olha, eu vou te dizer que é uma oração que me toca demais, assim, eu fico muito emocionada e eu escuto diariamente e vou pronunciando também, porque de tanto escutar a gente vai decorando, né?
Fica na cabeça, E né? e assim, eu consigo, eu hoje, assim, eu não vou dizer lá no início, quando eu comecei a prática, às vezes ele vai meio tá fazendo, mas não. Hoje eu consigo sentir que eu consigo pronunciar todas essas frases com o coração, sabe? Porque eu me Aham, emociono muito. E eu já, às vezes você está fazendo a oração, você está fazendo o próprio Ho Oponopono e começa a vir algumas situações antigas da tua vida que te marcaram, que foram coisas desagradáveis, e às vezes aflora na tua mente aquilo. Aí tu diz, meu Deus, mas eu tô fazendo para mim melhorar e tá vindo um monte de coisa ruim, coisa desagradável. Isso é a limpeza que ele tá fazendo. Ele coloca à tona essas limitações, enfim, essas situações para limpar. E a hora que vem na lembrança tudo isso, é sinal que você já está limpando, você já tá mandando embora tudo isso, tá? uhum, Então, muita gente tem muito relato de pessoas, e eu vou falar que comigo também já aconteceu isso, tá? Às vezes, quando você diz, não, agora eu vou me comprometer a fazer 21 dias de Ho Oponopono, né? Fazer oração, enfim. E às vezes as pessoas começam a fazer. E no início começa a dar tudo errado, começa a acontecer um monte de coisa. Aí diz: esse Meu Deus, o que negócio está não acontecendo? funciona. Mas não desista, povo, não desista, porque isso é a limpeza que está fazendo. Às vezes, na primeira semana ali, vai ser meio estranho, talvez você fique se sentindo meio ruim, mas é porque está florando. A gente. É como se diz: quando você vai fazer uma faxina em casa, você tem que arredar tudo do lugar, né? Você faz mais bagunça ainda para poder limpar tudo. Depois você vai organizando tudo de novo para deixar tudo bonito. E não é diferente com a gente, né? Quando a gente começa a se trabalhar, a gente vai mexer em tudo ali para poder eliminar isso e colocar para fora. Então, Uhum. se vocês resolverem começar a fazer e começar a dar tudo errado, vamos dizer assim, né? Fiquem tranquilos, porque isso é o processo de limpeza que está acontecendo dessas memórias que estão sendo jogadas fora, né? Vamos dizer, estão sendo limpas. Então, assim, continua que daqui a pouquinho vai passar isso, e daí só começa a vir coisa boa, só começa a vir esclarecimento das coisas, começa a abrir campos da tua vida. Às vezes, se você fizer o Ho Oponopono para uma certa situação, você vai começar a obter muito resultado para aquilo, né? E até comentando de situação, né, Ana? A gente faz o Ho Oponopono para a gente, mas a gente pode fazer o Ho Oponopono para outras coisas também, para a gente tirar essas limitações, como, por exemplo, dinheiro, né? A gente pode começar a limpar essas limitações sobre o dinheiro que a gente tem, fazendo o Ho Oponopono, e essa limpeza começa a acontecer e o dinheiro começa a vir, né? Começa a surgir ideias para você ganhar mais dinheiro, começa a sobrar mais dinheiro, e enfim, tudo isso não deixa de ser uma limpeza de todas essas crenças e limitações que a gente tem, inclusive memórias, quem sabe até de lá de trás, né? Coisas que vieram dos nossos pais ou até dos nossos ancestrais. Então, Sim. assim, é muito bacana, gente. Façam Aham, que vocês vão ver o resultado que dá. É muito aham. legal. Tem uma forma também, Michele, que eu aprendi com a Beth Russo. A Beth Russo é uma Ela é profissional que ótima. ela ensina sobre o Ho Oponopono, ela tem um canal no YouTube e ela ensina para coisas específicas. E ela Uhum. diz que é interessante quando você for assim fazer para algum fim específico, por exemplo, esse que a Michelle deu, do dinheiro. Eu quero trabalhar as minhas memórias com dinheiro. Então, ela sugere que você fale dinheiro e você coloque a palavra abençoado, porque abençoar é uma palavra forte, é uma palavra de acolhimento, de pertencimento. Então, fale dinheiro abençoado e repita as frases do Ho Oponopono. E vai repetindo isso dentro de você, dentro do teu sistema,
Ao longo do dia, vai se comprometendo com isso. E assim como você pode fazer para o dinheiro, você pode fazer para qualquer coisa. Por Para a exemplo, saúde. você vai fazer uma prova, por exemplo, um concurso que seja, Uhum. está com receio, está com dúvida, está com medo de não passar naquele concurso. Quando você pensa no concurso e você manda medo, você está mandando essa energia mais densa, essa energia mais pesada e está vibrando no medo. Se você fizer ao contrário, cada vez que você pensar no concurso, você pensa, concurso abençoado, eu te amo, eu, eu Sim, te amo, sinto sinto muito muito, me e perdoa, sou te grata. amo, sou grata. E você vai mudando essa frequência que você está enviando. Você vai se conectando com uma energia completamente diferente. Então, muda a frequência, muda a forma como você encara as coisas. A mesma coisa assim, ó, você tem um boleto, tem um aluguel para pagar semana que vem, você não tem o dinheiro. Hoje, sabe que você tem que pagar daqui 3, 4 dias e você ainda não tem o dinheiro. Cada vez que você lembra daquele boleto e você manda preocupação, você está diminuindo as chances de você realmente conseguir pagar em dia. Porque a Uhum. energia que está reverberando ali é de preocupação, é de escassez, é de falta. Então, vamos mudar a chavezinha. Aluguel abençoado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. E fica repetindo. Você vai ver que a coisa vai se resolver naturalmente, porque a conexão vai ser outra, né, Michele? É bem isso. E até falando da Beth Russo, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, ela tem um canal que ela fala só de Ho'oponopono, ela é top, Uhum, né, Ana? E assim, uhum. ela, ó, complementando o que tu falou, de falar do abençoado, ela sempre passa também que quando você for fazer para outra finalidade, que você primeiro faça para você. Ah, Então, sim, no ótimo. caso, e você diz abençoado também. Aí eu vou dizer assim, eu vou fazer para mim, Michele abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Faz algumas vezes para você e depois você vai fazer para os fins que você quer, como, por exemplo, concurso. Fiz lá, Michele abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Daqui a pouco eu vou dizer concurso abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E Uhum. assim você vai fazendo. Faz quantas vezes você sentir, até que você sinta que a coisa tá mais leve para você. Quando você vê que, no caso do exemplo do concurso, você tá lá com medo, vai fazendo até que você sinta tranquilidade, que esse medo tenha caído, né, diminuído, e aí tá tudo certo. E Uhum. quando vier algum desconforto, De faça. novo. Busque as memórias da situação em si que está te preocupando e busque dentro de você o que é que está te incomodando e faz o Ho oponopono para aquela situação, sabe? Se não tem, só fazendo, né, Ana, Só para você fazendo. ver os resultados que dá. Aham. O Ho oponopono é muito sentir, é você se É. perceber, é você se conectar, porque quando você se conecta com essa energia, o teu sentir muda, o teu sentimento com relação àquilo vai mudar completamente. Então, só você fazendo, só você sentindo, para você perceber o que que é isso realmente, o que que é essa mágica que a gente fala, né, Michele? É bem isso mesmo. A gente brinca falar de mágica, né? Mas é uma técnica muito séria. Sim. Mas é que o resultado que dá é tão fantástico, é tão rápido, né? Que parece mágica mesmo. Aham. Então, a gente, eu vou dizer que eu só tenho a agradecer por ter conhecido, por ter descoberto. ah, Infelizmente, tem muita gente ainda nesse planeta que não sabe o que que é. É uma ferramenta tão simples, tão fácil. Tem muita gente que consegue cura de doenças, como câncer, doenças graves, só fazendo Ho oponopono.
Uhum. Então, assim, são 4 frasezinhas, sabe? Faz Sim. com sentimento que tudo começa a se transformar. É muito bacana. Eu noto comigo mesmo, às vezes, ai, acontece alguma coisa que você se dá uma desanimadinha, assim, e aí eu começo lá, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu faço algumas vezes e eu noto que a minha vibração, ela já muda, ela já parte do, talvez debaixo da neutralidade da frequência, né? Que seria às vezes o medo, enfim, ela já sobe, porque você está pronunciando a palavra amor. Quando você diz eu te amo, você está dizendo para você mesmo que você te ama, que você ama. Até dá para nós explicar o que que significa cada uma dessas frases no Ho Oponopono, porque às vezes tu vai dizer, mas por que que eu estou pronunciando isso? Né? Qual é a finalidade, o que que tem por trás disso? Então, Uhum. assim, ó, o sinto muito, quando você diz eu sinto muito, você está querendo dizer o quê? Para aquela situação que você sente muito por aquilo estar acontecendo. Me perdoe, você perdoa até aquele momento que você não tinha consciência, mas que agora você trouxe para a tua consciência e vai mudar aquela situação. O eu te amo é você abraçar aquela situação e dizer eu te amo para isso e tá tudo certo. Então, você está falando para você mesmo, você está fazendo um trabalho de autoajuda a você mesmo, até Uhum. para você conseguir enxergar de fora. E sou grato você estar agradecendo essas memórias por elas terem feito parte da tua vida e te trazerem algum ensinamento. Né? Uhum. Então, quando você se aprofunda a entender um pouquinho mais o significado de cada coisa, começa a cair algumas fichas e você diz, bah, que legal, né? Uhum. Tô fazendo, sabendo o porquê que eu tô fazendo. Aí eu Uhum. acho que a intenção fica mais forte ainda, né? Sim. Até porque todo o trabalho, todo esse trabalho que a gente faz energético, de reprogramação mental, uma das coisas mais importantes é você se aceitar. Você se aceitar do Uhum. jeito que você é, É o você amor se próprio, né? aceitar, até porque você não consegue amar se você não tem amor. Então, esse trabalho de Uhum. autoaceitação, ele é extremamente importante. Então, por isso que o Ho Oponopono é um trabalho interno, é você se aceitar do jeito que você é. Até porque todo ser humano, do melhor ao pior, todos têm luz e sombra. Todos. Não existe exceção. Aqui na Terra não tem exceção. Só que o que, que acontece? A grande maioria das pessoas vive na meia fase. Sabe aquela meia fase? Sabe aquela questão só vive para pagar boleto, só vive para o final de semana, só vive para as próximas férias, quando eu comprar um carro novo, enfim, está sempre protelando. Uhum. Meia fase, a meia fase da luz. Só que o que, que acontece? Para você permitir que essa luz saia de dentro de você, para que ela brilhe, para que ela realmente expanda, você tem que acessar a tua sombra. Não existe como você permitir que a luz brilhe se você não olhar para a tua sombra. E o que, que é a tua sombra? Todo ser humano tem os seus sentimentos nocivos, tem aqueles sentimentos mais densos, tem o seu lado mais ruim que ele quer esconder. Então a gente sente raiva, a gente sente ciúme, a gente sente soberba, a gente sente insegurança e muitas vezes a gente quer colocar tudo isso embaixo do tapete. Só que o que, que acontece com a sujeira quando você coloca embaixo do tapete? Vai colocando, vai colocando. Uma hora você vai acabar tropeçando naquilo, porque está tão grande que você acaba tropeçando. Então, a tua sombra, você tem que olhar para ela, olhar com amorosidade, olhar com respeito e olhar com aceitação. Ela faz sim parte de você. E o ser humano que você é hoje foi construído também por essa sombra. Então, é preciso acolher. O Deepak Chopra que fala isso, né? Que você precisa acolher, Uhum. respeitar a tua sombra, porque é a partir disso que você permite que a luz brilhe dentro de você. É, Concorda, Michelle? reconhe é reconhecendo
tudo que a gente fez de errado, porque ninguém é perfeito, todo mundo vai errar, e a gente acaba se julgando, a gente acaba se punindo pelos erros que a gente comete na vida. E isso é tudo para um aprendizado, né? A hora que você reconhece, eu errei, eu estou arrependida e eu vou mudar isso. E tá tudo certo. E assim, passou. Isso vai ficar lá atrás. Tentem sempre quando vocês começarem a se julgar, a se culpar por alguma coisa, pensa, tenta sair da situação e olhar o lado bom de tudo aquilo. Porque tudo tem um lado bom. Não, as Uhum. coisas ruins não vêm só para chicotear a gente. Elas Não. vêm com o intuito da gente crescer, da gente aprender, da gente evoluir. Então, assim, tá doendo agora? Tá, mas olha de um outro ângulo e veja o que você pode tirar de bom daquela situação. Uhum. E eu tenho certeza que a situação vai se tornar até mais leve para você conseguir superar aquela limitação que tá vindo naquele momento. Isso aí. É uma dica que eu uso para mim, que depois que eu aprendi a olhar de fora e trazer. É que nem o exemplo, eu e a Ana estávamos comentando antes da live, né, Ana, sobre a Aham. pandemia, que todo mundo está olhando com olhos muito ruins. É lógico, é um vírus que se alastrou pelo planeta, mas ele também está trazendo muitas coisas boas. Então a gente tem que saber enxergar que nada é por acaso que acontece. E se esse vírus veio, ele veio para nos trazer algum conhecimento, alguma evolução. Basta a gente estar aberto e enxergar isso para a gente poder compreender e tirar proveito de toda essa situação que está acontecendo, né? Automaticamente a gente consegue sair até do medo, desse desespero coletivo que está em cima dessa pandemia, né, Ana? Até a resiliência, né? Ele veio para nos ensinar a ser resilientes, a conseguir, Aham. a conseguir passar por uma situação de pressão, de tensão, de medo com a cabeça tranquila, com a mente sã, né? Então ele está trazendo muito isso também. Tem mais alguns Ana, comentários aqui, peraí Michele. só um Oi. pouquinho que eu esqueci de ligar o carregador aqui, tá Ok, acabando a bateria. eu Só um vou pouquinho. lendo comentários aqui. A Tá. Caroline Andrade está aqui conosco, boa noite, seja bem-vinda. Euri Boamar também está aqui conosco, boa noite. A Flávia também está aqui conosco, nós agradecemos a Flávia antes, né? Que Flávia. foi ela Boa que nos noite a todos. Flávia, foi graças à tua sugestão que a gente está falando hoje sobre essa técnica maravilhosa. Aham, isso aí. Deixa eu ver quem mais que está aqui conosco. Tem bastante comentário aqui. A Que Carla da ótimo. Silva escreveu o seguinte: show de conhecimento. Cada frase explicando desta forma ajudou muito para expressar no sentimento. Olha só que bacana, muito Ai, que obrigada. ótimo. Ótimo mesmo. Que bom, Carla. A Irineia Martins escreveu o seguinte: depois que fiz, foi onde entendi porque eu nunca tinha dinheiro. Olha só, era uma crença que eu tinha, porque minha avó sempre dizia: o que você faz sem esse amaldiçoado dinheiro, e hoje eu vejo Hum. mais o dinheiro como sujo. A gente tem muita crença de que dinheiro é sujo, né? Até quando a gente vê uma criança colocando dinheiro na boca, o que que a gente fala? É Não caca, é coloca na sujo. boca que isso é sujo. E Não. daí fica gravado na mente que dinheiro é sujo. Então, se ele é sujo, eu não quero ele para mim. Eu recebo e dou um jeito de largar. Então, muito oportuno. Dinheiro abençoado. É isso aí. A Fabiola Maciel também está aqui conosco. Juarez Gelaim. Irma Gubert também está aqui conosco. Boa A noite, pessoal. A Elaine escreveu o seguinte: para curar minhas memórias, eu digo a frase: eu te amo, minhas memórias. Sinto E muito por todas as dores que compartilhei com vocês. Eu amo,
Por favor, me perdoe. Sou grata por todo o aprendizado, mas a partir de agora vocês são livres e eu sou livre. Eu sou livre. Olha só, uma Ah, eu me excelente dica arrepiei. da Elaine. Vamos recortar e colar essa ideia Uhum. que funciona muito bem, com Aham. certeza. Muito bem. A Fran Costa também está aqui conosco. O resultado é espetacular. As coisas boas vêm. Gratidão pelas pessoas que me mostraram esse caminho. A Elo Bren também Bom, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Michele, a gente já está bem-vinda. no final. Oh, a Passa gente tão rápido. a gente se empolga a falar, ainda mais quando a gente fala um assunto que a gente gosta, né? Sim, E aí, quando a gente vê, já passou o tempo, mas a gente ficaria, acho que horas, né, Ana, com falando certeza. sobre o assunto, porque é tão bom. O Ho Oponopono, eu vou dar até um depoimento meu agora, eu já Antes consegui. do teu depoimento, Michele, só um pouquinho. Se Hum, alguém tiver alguma pergunta, coloque ah, aqui nos é, comentários, que depois do depoimento da Michele, daí a gente consegue ler e consegue responder. dá Agora sim, tempo ainda, né? dá sim. As- Assim, pessoal, eu já consegui tanta, posso dizer muitas graças com o Ho Oponopono de estar vivenciando algumas situações bem complicadas, difíceis na minha vida, e quem conseguiu reverter isso foi o Ho Oponopono. Sabe, até de pessoas afastadas de mim que estavam distantes e que eu queria muito trazer de volta, com o Ho Oponopono eu consegui fazer isso, sabe? Pessoas abençoadas, por quê? Talvez a mágoa que eu tinha aqui dentro, aquela dor que estava lá dentro incomodando, eu consegui limpar isso e automaticamente as pessoas começaram a se aproximar novamente. Não precisei nem ligar, sabe o que que é? Você tá de boa e assim duas pessoas que eu amo muito e elas vieram até a mim assim, me fizeram uma surpresa. E olha, eu não tenho como agradecer, sabe? Quando eu vi as duas pessoas vieram juntas ainda, que eu olhei, eu comecei a rir internamente e disse: Meu Deus do céu, cara, foi o Ho Oponopono que eu fiz durante 10 dias fazendo o Ho Oponopono. Eu consegui essa transformação. Tá, gente? Aham, Então, olha só. funciona muito, funciona para tudo. Faça com sentimento, com gratidão. Talvez, às vezes, se você quer limpar mágoa, alguma raiva de alguém, você diz, eu não vou fazer o pono, imagine que eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Gente, vocês não estão pedindo perdão a essa pessoa, vocês estão pedindo perdão a você, a essas memórias que estão lá dentro. Então, assim, ó, e por mais difícil que seja no início você fazer, talvez, né, em nome daquela situação, daquela pessoa, você fazer, talvez você vai começar fazendo com raiva. Sinto muito, me perdoe, né? Mas Meio daqui a mecânico. pouco vai ficando leve. E quando você vê, Aham. você já está trazendo aquele rancor que está lá dentro se dissipa de uma forma que você está trazendo muito amor para fora e você está imaginando até aquela pessoa assim com muito carinho, muita gratidão, sabe? Então, assim, ó, eu sou prova disso, gente. Por isso que eu estou falando, porque eu já conquistei isso. Eu não sei se vocês aí de casa que estão assistindo também gostariam de talvez uma reconciliação com uma pessoa, se vocês querem mais dinheiro na vida de vocês, se vocês querem mais saúde, mais cura, façam o Ho Oponopono que vocês vão ver os É só resultados fantásticos que ele traz É para só gente. fazer, é só se conectar, porque os exemplos são muitos. Tem várias Uhum. pessoas aqui comentando. A Bianca escreveu que ela amou. Bom saber esses detalhes, porque acredito que sabemos muito básico. Então, que bom que a gente conseguiu trazer um pouquinho de esclarecimento, né, Michele? A É, live é tão curta que às vezes a gente fica pensando, tinha tanta coisa para falar, mas enfim, que fiquem as sementes, né, Michele? Que fiquem essas e sementes. outra, se o pessoal gostar da live, né, Ana, a gente pode fazer uma segunda parte dela daqui a pouco. Por que não? A gente combina
uma outra horinha e faz mais uma live falando sobre o Ho Oponopono, a segunda parte do Ho Oponopono, né? A Isso gente pode aí. trazer algumas técnicas junto para poder agregar depoimentos também, né? Que eu acho que isso é muito bom, ajuda muito. Muitas coisas. A Cecília escreveu aqui, muito bom. Vocês são excelentes. Ah, você também é, Cecília. Você é Aham. ótima. É A uma Gina, linda. é uma linda, né? Uhum. Olha só, posso agradecer essa noite maravilhosa. Obrigada. Muito Ó, obrigada, Gina. A obrigada. Flaviana Meloto também está aqui conosco. Parabéns, Ana e Michele. Live maravilhosa. O Ponopono nos proporciona resultados maravilhosos. Uhum. A Caroline colocou aqui que realmente funciona. E a Flávia escreveu uma coisa muito importante aqui também, para dar certo, é um exercício permanente. Isso aí, é É constante. Não é só disciplina. quando você está com problema, é sempre, sempre. A gente até esqueceu de falar disso, pessoal. Oh, que Não bom que ela adianta. avisou. É, Flávia, gratidão de novo, olha aí. Tá nos cobrando, né? Pessoal, assim, ó. Às vezes você começa a fazer, você faz um dia, dois, e daí nota um resultado. Ah, já tá bom, vou parar. Não adianta, Uhum. gente, vocês têm que ter disciplina, persistência, que a hora que ficar bom, continua fazendo, porque vai melhorar mais ainda, né? E se você Só vai para, melhorar. começa a cair de novo. Então, assim, a gente Uhum. precisa ter essas técnicas maravilhosas na vida da gente, praticando todos os dias, todos os dias. Uhum. Vamos trazer esse Uhum. hábito para a nossa vida. A gente tem Uhum. tanto hábito ruim, né, que a gente não larga a mão. Vamos trazer Uhum. hábito bom também para a gente poder trazer mais alegria e felicidade para a nossa vida. Isso aí. Estão colocando aqui nos comentários, Michele, que querem a live 2. Ah, então Vamos vamos combinar. estudar isso, né? Vamos Michele, estudar. mensagem final. Estamos estourando o tempo já. Ai, pessoal, eu tenho muito a agradecer. Ana, você principalmente, agradeço de coração, sempre, né? É sempre muito bom estar aqui contigo para a gente fazer esse bate-papo. Como eu falei, eu aprendo muito, muito, às vezes mais do que quem está assistindo, e sempre descubro algo novo. Pessoal, gratidão a vocês aí de casa que disponibilizaram essa uma hora do tempo de vocês, que vocês poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão aqui com a gente, né? Adquirindo um pouquinho mais de conhecimento. Conhecimento Isso aí. bom, que ajuda, que traz muitas bênçãos para a vida da gente. Eu Uhum. acho assim que a vida é tão curta, né, Ana? E a gente precisa dar mais atenção a tudo que está à nossa volta, e trazer mais felicidade, curtir a árvore que a gente tem lá no pátio, os passarinhos cantando. Eu acho que isso muda faz toda a diferença na vida da gente, quando a gente começa a perceber esses detalhezinhos tão pequenos, vamos dizer, né? Mas que não são pequenos, são gigantes e que fazem toda a diferença na nossa vida. Eu acho que essa é a mensagem que eu trago hoje para todos aí e que sejam muito felizes, muito, muito mesmo. Uhum. Gratidão de coração. Uhum. Isso aí. Gratidão, Michele. Muito obrigada por você ter se disponibilizado em fazer mais essa live aqui conosco. Você sempre agrega muito conhecimento aqui para nós, Ai, obrigada. sempre traz o carisma, traz essas mensagens. Eu sei que você se esforça para caramba, estuda um monte. Ela sempre me fala, Ana, tô lá estudando para a próxima live. Muito obrigada pela tua dedicação, pelo teu comprometimento. E eu fico muito feliz de ter você aqui no grupo de parceiros aqui do Ah, espaço. eu que Com agradeço. certeza você agrega muito para nós. E a vida é um espelho, né? A gente atrai aquelas pessoas parecidas com a gente. Então eu fico muito feliz por eu ter te atraído. Ai, que bom, eu também. Olha, já faz um tempo que a gente se conhece, né?
e Uhum. devagarinho, de mansinho, a gente foi se aproximando, né? Uhum. Talvez como tinha que ser, e a gente foi firmando os alicerces, né? A Eu espero que pandemia reforçou isso, né? Exato, eu espero que isso se permaneça, que uma consiga ajudar a outra sempre, porque eu acho que esse é o intuito, né? É Trazer isso. muita alegria entre o nosso trabalho, muita ajuda mútua e permanecer, né? Ajudando as pessoas, porque é esse o nosso propósito, né, Ana? Expandir. Exato, Então, muito obrigada a cada um que nos assistiu, gratidão, obrigado por você ter disponibilizado esse tempo por nos ouvir e agradeço. pratiquem bastante. Você vai perceber que quanto mais você pratica, mais a tua vida melhora, mais amor você atrai e mais leveza. Esse é o propósito, trazer leveza para a tua vida. Muito obrigada e até a próxima live. Beijo, pessoal, ó. Fiquem com Deus.